Palavra Igreja. Estamos mais uma vez no canal Riqueza para os Cristãos. Esta semana o Espírito Santo nos revelou em mais um assunto. Um futuro melhor com Deus. Que nós possamos realmente fazermos a nossa parte para que esse futuro realmente esteja com o Senhor. Para que nós possamos verdadeiramente estarmos com Ele e servirmos somente a Ele. Vamos ler agora Jó 42, versículo de 1 a 17. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estavas dizendo, e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado aqui no chão num monte de cinzas. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, na região de Temar: Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então, Elifaz, que era da região de Temar, Bildade, que era da região de Suá, e Zofar, que era da região de Naamã, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte no banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Queren-Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus, mais uma vez para te louvar, para bendizer o teu nome, para te agradecer, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu estarmos aqui vivos, Senhor, e com saúde, e termos a certeza de que nós temos um Pai Todo-Poderoso olhando e guardando as nossas vidas. Senhor, visita agora, Pai, a vida do pregador, Pai querido, que ele possa falar não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos de ouvir. Usa, Senhor, a vida dele, usa, Senhor, as nossas vidas para servir ao Senhor de todo o coração. Que nós possamos, ó Deus queridos, adorá-lo em espírito e em verdade a todo o tempo da nossa vida, porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que faz milagres, o Deus que torna tudo que nós sonhamos de acordo com a tua vontade, com o teu querer, realidade. Então, Pai, eu entrego a vida de cada pessoa, Pai, que está ouvindo esta mensagem neste momento. Toma a vida dessas pessoas nas tuas mãos. Senhor, nos capacita, ó Deus, a fazer a tua vontade. Senhor, nos capacita a verdadeiramente estarmos do teu lado e acreditarmos e termos a certeza, assim como Jó falou que ele antes te conhecia somente de ouvir falar, e hoje ele te conhece e ele te olha face a face. Que assim, Pai, nós possamos ter intimidade com o Senhor, que nós possamos a cada dia crescer a nossa vida espiritual, que a tua sabedoria esteja conosco, Pai, e que nós possamos ter uma semana de paz, uma semana de amor, uma semana de vitórias em nossa vida. Pai querido, muito obrigado por tudo, desde já eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está no controle da nossa vida, sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, e sei que o Senhor quer o melhor para nós. Então, ó Deus, desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém.
Paz esteja com todos vós e que hoje seja um dia especial para todos nós, porque, como foi dito, o servo do Senhor às vezes passa por provas e às vezes tem sofrimento, mas se ele preservar na fé, na esperança, na força, como Jó teve toda essa situação da vida dele e ele nunca murmurou contra o Senhor. Em qualquer situação ele estava ali firme com o Senhor, e às vezes parecia que Deus não estava com ele, porque o sofrimento dele era muito grande e nada ele tinha feito para aborrecer o Senhor, nenhum pecado ele tinha cometido, mas o Senhor permitiu que acontecesse todas essas coisas na vida dele, porque antes ele conhecia a Deus por ouvir falar, e depois que passou todo o sofrimento e ele conseguiu manter a sua fé, a sua esperança, a sua firmeza com o Senhor, ele começou a conhecer a Deus de intimidade. Ele começou a conhecer a Deus pelo que ele é, começou a ter intimidade com o Senhor como se fosse o seu pai, o seu amigo, o seu companheiro. Ele conheceu a Deus perto dele. Então, irmãos, que nós possamos refletir sobre toda essa história de Jó, que todas as pessoas conhecem, mas às vezes não conseguem refletir. E nós devemos estar firme em qualquer situação. Nós temos que ter a esperança sempre no Deus, o que criou os céus e a terra, no Cristo, no Messias, no Salvador, que morreu na cruz para nos salvar, e o Pai deu o teu Filho lá, derramou aquele sangue inocente em remissão dos nossos pecados. Então, irmãos, nós temos que sempre estarmos de acordo com o Senhor, em que situação em que nós estivermos, em qualquer lado que nós estivermos, a confiança, a certeza que o Senhor é nosso Pai, que com Ele nós vamos caminhar melhor, independente do caminho que nós estamos, e sempre estar acreditando que o futuro vai ser melhor com Ele. E com certeza, irmãos, como o servo fiel, o Jó, ele era um homem rico, um homem poderoso, um homem que nunca tinha passado nenhuma dificuldade. E de repente, tudo acabou. Começou a vida dele se tornar uma vida ruim. Tanto primeiro no lado financeiro, no lado de bens, e depois na sua saúde, mas ele continuou confiando no Deus que ele servia, que ele tinha certeza que de qualquer jeito ele era o pai dele. Então o mesmo Deus que o deu é o mesmo Deus que o tirou, e quando ele acreditava, irmãos, que quando ele quisesse, ele mudava a história dele. E se não mudasse a história, o simples fato dele morrer com o Senhor já bastava, porque quer vivemos, quer morremos, irmãos, estaremos sempre firme com o Senhor, se nós tivermos essa estrutura psicológica de estarmos sempre firme com o Pai Celestial, estarmos sempre firmes com Cristo, o que morreu na cruz para nos salvar, e com o Espírito Santo dentro de nossa mente, do nosso coração, nada, irmãos, nos abalará, nada neste mundo poderá tirar a nossa comunhão com Deus, essa certeza que o Jó sirva como exemplo para todos nós, que ele, o primeiro, viveu sempre na abundância. Pelo que diz a história, ele nunca tinha passado nenhum tipo de dificuldade financeira, de saúde, a família dele vivia numa situação sempre muito boa, e de repente tudo se acabou e ele ainda se tornou um homem doente. É tanto, irmãos, que chegou ao ponto dele coçar as ferimentos dele com caco de telhas. Então ardia e coçava. Vocês imaginam o sofrimento
mas aquele homem ficou firme com o Pai Celestial, ele ficou firme com a fé dele, com a esperança que em qualquer situação o Pai estava com ele, o mesmo que deu é o que tirou e que poderia dar. E no final, irmão, do Senhor o horror, porque ele não deixou os problemas, as dificuldades abalar a fé e a certeza dele com o Senhor. No caso dele, irmãos, que nós devemos seguir como exemplo, o sofrimento fez com que ele até chegasse mais perto do Senhor, porque ele falou que antes ele conhecia a Deus por ouvir falar e já era fiel, e agora ele conhecia a Deus por poder ter sentido a presença dele. É este, irmãos, é o objetivo do verdadeiro cristão, de estar sempre com o Senhor, em qualquer situação. Pode estar na situação de prosperidade ou de dificuldade, de saúde ou de doença, mas a esperança no Senhor, porque o Senhor, tudo que Ele deixa acontecer a pessoa que é verdadeiramente dele, tem propósito, nada acontece por acaso, que às vezes o que parece sorte é azar, e o que parece azar é sorte. Mas isso de sorte e azar não existe, irmãos. Quando uma pessoa verdadeiramente de Deus está vivendo uma dificuldade em qualquer área da sua vida, é porque tem um propósito para a vida dele, ou para a vida de pessoas que estão ao redor dele, ou para seus familiares, para mostrar que o mesmo Deus que deixa você numa situação bem precária, é o mesmo Deus que vai lá e te resgata e te levanta. Então as pessoas que estão ao redor daquela pessoa verdadeiramente temente ao Senhor, aquele que confia no Deus Criador, eles começam a observar que a fé dele não é em vão, que a oração dele não é em vão, que nada que é falado volta vazio. Quem tem comunhão verdadeiramente com o Senhor, que está com o Senhor, nada volta vazio. Toda oração, todo pedido dentro da vontade do Senhor, ela retorna. E esse aí é um grande exemplo da história de Jó, que vocês acabaram de ouvir anteriormente. Ele era um homem temente ao Senhor, apesar da família dele ter problemas, mas ele estava ali firme. Aí o que o Senhor fez? O Senhor corrigiu todos os problemas que tinham, que atrapalhavam a comunhão dele com o Senhor, através desse sofrimento que ele teve. E os que não tinham fé, que fazia parte da família dele, foram retirados dele, e ele restabeleceu com a fé dele e com a família, pelo que fala na história, alinhado com a fé dele, porque na verdade a família dele era abençoada por conta dele, porque os filhos, eles viviam uma vida totalmente sem preocupações, com compromisso com o Senhor. E isso às vezes cria, irmãos, legalidade. Às vezes nós estamos em comunhão com o Senhor, mas a nossa família está afastada, cria uma legalidade para o inimigo das nossas almas ter autoridade às vezes para prejudicar a nossa vida. E o Senhor às vezes permite para poder nós começarmos a refletir naquele problema que nós temos com a nossa família, que nós estamos buscando o Senhor com sinceridade, mas os que estão conosco não estão. Então faz de alguma forma nós criarmos meta, criar situações para resolver aquele problema, para que o inimigo das nossas almas não tenha nenhuma legalidade em nossas vidas e possa trazer algum tipo de sofrimento às nossas vidas e dos nossos familiares. Então, irmãos, nós também temos que observar os detalhes que eu vejo ali na história de Jó. Ele era um homem fiel e temente ao Senhor, mas pelo que conta a história, os seus filhos não tinham a mesma visão dele, e isso às vezes deu legalidade no mundo espiritual para que o inimigo das nossas almas questionasse ao Senhor sobre a vida de Jó. E
E o Senhor sabia da fé de Jó, da certeza dele, e deixou que o inimigo pudesse tocar nos bens dele, na saúde dele, para provar que ele era verdadeiramente fiel. Mas os que não eram fiel, vocês verem na história que o inimigo conseguiu atingir. Então, irmãos, nós temos também que ter uma preocupação muito grande com nossos filhos, para ensiná-los ao caminho que deve seguir, principalmente nós que somos pessoas que estamos buscando ao Senhor, para que o inimigo das nossas almas não tenha legalidade para atuar na vida dos nossos filhos e nas nossas vidas. Então, irmãos, na passagem que fala na Bíblia que a nossa casa também tem que estar alinhada com os princípios do Senhor, essa observação é o Espírito Santo que está dando para mim, irmãos, que sou pai, e para vocês que estão ouvindo. Nós temos que preocupar, sim, de estarmos sempre alinhados com o Senhor, estarmos sempre confiantes, com fé, como Jó na história fala que ele sempre, mesmo antes de ter esse sofrimento, ele sempre estava ali fiel ao Senhor e até fazia sacrifício, que na época dele Jesus não tinha vindo ainda, para que o Senhor perdoasse as falhas dos filhos dele. Mas como os filhos dele não queria saber verdadeiramente das coisas do Senhor, pelos relatos que contam que eles estavam assim, simplesmente preocupados com festa, com reuniões, porque o pai era bem sucedido e tinha toda a regalia. Então o inimigo das nossas almas, quando Deus permitiu pôr a vida de Jó à prova, os que não estavam alinhados com o Senhor foram eliminados. É tanto que os filhos morreram. Por quê? Que Deus permitiu que o inimigo pudesse ceifar a vida dos primeiros filhos de Jó? Porque eles não estavam alinhados com o Senhor. Então nós temos que preocupar, irmãos, porque nós amamos nossos filhos. Nós não queremos que a vida deles seja ceifada ou eles tenham algum problema. Então nós temos que começar a direcionar os nossos filhos para que eles possam ter comunhão com o Senhor, para que eles também possam ser protegidos pelo Senhor, porque vocês verem que na vida de Jó, Deus permitiu que ele fizesse tudo, mas que não tocasse na vida dele e na fé dele, e o inimigo não pôde tocar. Mas os filhos que estavam desalinhados nessa prova, acabou sendo eliminado pelo inimigo, porque eles tinham legalidade sobre a vida deles, porque eles não estavam em comunhão como o pai estava. Então, irmãos, isso aí serve de reflexão também. Eu não sei se você aí que leu a vida de Jó refletiu sobre isso, que nós como os pais, principalmente nós que buscamos ao Senhor, que estamos assim em guerra com o mundo espiritual do mal, nós temos que fazer todo o esforço, concentrar todo o nosso esforço em nossos filhos, para que eles também se alinhem com o Senhor, para que quando vir a prova, eles não sejam prejudicados, porque o nosso inimigo espiritual, ele é um ser legalista, ele trabalha sobre legalidade. Então, quando há legalidade, Deus, como juiz, tem que autorizá-lo a executar o que tem que ser executado, porque muita gente não conhece o mundo espiritual, mas o mundo espiritual ele trabalha sobre duas coisas importantes, que é o princípio de autoridade e a legalidade. E Deus, ele é o nosso Pai, mas ao mesmo tempo que ele é o nosso Pai, ele é juiz. Então, e o nosso inimigo espiritual, os nossos inimigos espirituais, quando nós, seres humanos, abrimos legalidade na vida espiritual, através do pecado, porque pecado é o que, irmãos? Tudo que nós fazemos que prejudica a nós, o nosso biológico, o nosso psicológico, o nosso espiritual e o nosso emocional, que nós temos pensamentos negativos,
sentimentos negativos, né, como a falta de perdão, o ódio, a avareza, a gula, o egoísmo, qualquer tipo desses sentimentos que nós temos, além de nós abrirmos legalidade no mundo material, porque nós vamos pagar um preço na nossa vida, nós abrimos legalidade no mundo espiritual. E o Senhor Pai, como juiz, é claro que nós temos Jesus como advogado da nossa causa, mas tem Deus que é o juiz e o inimigo das nossas almas, que é nosso advogado de acusação, e o advogado de acusação e promotor, que a função dele é nos acusar perante o Pai Celestial. E quando ele tem razão, que nós deixamos aberto e não pedimos perdão e não nos arrependemos e não procedemos como deveríamos proceder, Deus, como juiz, autoriza ele a trazer consequências às nossas vidas aqui nessa terra. E se nós persistirmos até a morte, também nós perderemos a salvação. Mas é claro que mesmo que nós nos arrependemos depois, as consequências aqui no mundo material não tem como mudar, porque nós temos o direito de escolher, mas as consequências da escolha nós não podemos escolher. E o Senhor nos prometeu de nos perdoar, se nós nos arrependermos dos nossos erros, o plano de salvação. Mas aqui, enquanto nós vivemos na terra, todas as nossas escolhas erradas, que o erro significa simplesmente nós agimos contra nós mesmos e contra o nosso próximo e contra os princípios do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pecado é baseado nisso, irmãos. É muito simples, porque tem gente que fala, o que é pecado? Pecado é isso, tudo que nós fazemos que prejudica nós, em todo, em qualquer aspecto, prejudica o nosso próximo e tira a autoridade do Pai sobre nós e dos princípios dele. Isso aí que significa pecado. Então nós ficamos abertos, como uma pessoa que cometeu um crime no tribunal. A única diferença é que o Senhor, quando nós arrependemos de coração e de mente, verdadeiramente, o Senhor nos perdoa para o plano de salvação. Mas na verdade, quando nós estamos vivendo na terra, nós vamos pagar a consequência daqueles erros que nós cometemos e que os nossos filhos cometem, que a nossa geração comete. Então o que nós temos que fazer? Sempre pedir a Deus para perdoar os nossos antepassados, para tirar a maldição sobre nós e direcionar os nossos filhos, os nossos netos, o nosso segmento para seguir ao Senhor, para que eles não tenham consequência nesta terra e, se caso continuar no erro até o dia que fechar os olhos ou Jesus voltar antes, perder a salvação. Então, irmãos, nós temos que estar firme em todas as situações com Deus, como Jó esteve. Ele estava numa situação boa, estava com o Senhor. Ficou em dificuldade, estava com o Senhor. Aí o Senhor abençoou com o Senhor sempre. Então, irmãos, a partir do momento que todos nós estarmos com o Senhor em qualquer situação da nossa vida, nós estaremos recebendo as graças como Jó recebeu de Deus. Ele recebeu tudo em dobro o que ele tinha perdido, porque o Senhor viu que a fé dele foi firme, foi inabalável. E para que as consequências da vida da família, que não foi tão agradável como a dele, porque ele recuperou, mas ele perdeu a família, nós devemos tirar essa observação como experiência e lutarmos pelos nossos filhos, lutarmos para que eles possam ter na mente e no coração que é só com Deus que nós podemos tudo, para que nós não, no futuro, possamos ver sofrimento da nossa família, dos nossos filhos, por desobediência, por falta de compromisso com o Senhor. Enquanto que eles estiverem sob a nossa autoridade, até nós mesmos vamos ter consequência,
como Jó teve, por conta da família que estava desalinhada. E também o Senhor tinha um propósito, né, de abençoá-lo, mais do que ele era abençoado, e como a fonte dos erros, e acabou que mesmo Jó não querendo aquilo, porque era a família dele, acabou que Deus mudou tudo, a história dele, com muito sofrimento, e que o que fala a história é que depois todos estavam alinhados com o Senhor. Então, irmãos, nós temos que preocupar sim com nós mesmos, estarmos atentos a tudo, mas nós temos como Pai estarmos atentos às atitudes dos nossos filhos, para que nós possamos... É claro que nós não temos como fazer com que eles sejam verdadeiramente de Deus, mas tudo que nós pudermos fazer, toda a estratégia, enquanto eles estiverem sob o nosso comando, nós fazemos para eles seguir o caminho do Senhor. Que o caminho do Senhor, irmãos, é um caminho bom para viver aqui nessa terra. Que as dificuldades que nós temos neste mundo, tudo é baseado na desobediência, no pecado, porque queremos fazer sempre a vontade da nossa carne. E a vontade da nossa carne é contra nós mesmos, que é a falta de perdão, que é a falta de amor, que é a ignorância, que é o egoísmo, que é todos esses sentimentos que, juntando tudo, traz malefícios para a pessoa, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país, para todo o planeta. Você vê que é uma cadeia. Quando cria-se um paradigma contrário do que Deus deixou, é uma cadeia de coisas ruins para todos. E quando cria um paradigma que o Senhor nos ensinou, é uma cadeia de bênçãos, desde o individual da pessoa até todo o planeta. E eu espero, irmãos, que quem ouvir essa palavra possa entender que, mesmo que seja um grão de areia no mar, possa tomar essa iniciativa de estar verdadeiramente ligada ao Senhor. E assim nós vamos poder conquistar a nossa família, os nossos parentes, os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso país e o mundo inteiro para o Senhor, e todos ter uma vida bem melhor em todos os aspectos, enquanto estiver vivo aqui nessa terra, e para a vida eterna. Irmãos, este é o objetivo do Espírito Santo, que nós possamos entender através da vida de Jó o que Deus quer para nós e para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para todo o planeta, e que esta palavra possa ser refletida por todos e ser espalhada de uma forma que cria uma situação contrária do que está acontecendo, que cria-se um paradigma do bem, que cria um paradigma do Senhor, que cria um paradigma, principalmente aqui na nossa nação, de um povo que busca o Senhor, e através da busca do Senhor vem o perdão, vem o amor, vem a união. E o nosso país, como é um país muito rico e poderoso, se nós conseguirmos, irmãos, fazer com que esse paradigma de Jesus Cristo entre na mente e no coração de cada um, em questão de pouco tempo, os problemas serão resolvidos, as pessoas serão mais felizes, mais prósperas, e estarão na maratona do Senhor, que é o plano de salvação. Então, irmãos, olha, que você ouvir essa palavra, que você espalhe para todos, e que todos possam não só ouvir, mas começar a refletir e mudar. Se você tem dificuldade de perdoar, comece a se automotivar a perdoar, pensando em você mesmo, em toda a humanidade. Se você tem dificuldade de amar, comece a se automotivar para amar, em prol de você mesmo e de toda a humanidade. E quando nós fazer a corrente, criar esse paradigma na sociedade, verdadeiramente na prática, nós conseguiremos vencer
o pecado e nós vencemos o pecado, o nosso inimigo espiritual perderá a guerra e automaticamente nós seremos felizes, prósperos e teremos o direito à vida eterna, porque nós vamos estar na maratona do Senhor. Fica com Deus, que Deus abençoe a todos, que todos possam refletir, eu e você refletir sobre todas essas palavras que o Espírito Santo nos falou e pegou essa história de Jó. E para nós estarmos verdadeiramente com Deus, nós devemos observar toda a vida de Jó e colocar em prática em nossas vidas e acrescentar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo quando estava aqui na terra, tanto no que ele falou, do jeito que ele agiu, que aí nós estaremos no caminho certo para a nossa felicidade, a nossa prosperidade de toda a humanidade e entrarmos na maratona da salvação eterna, que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu lá na cruz, derramou o sangue dele inocente, para que nós possamos ter o direito de graça. Basta ser imitador dele e crer e seguir todos esses preceitos, que nós seremos verdadeiramente filhos do Senhor, irmão de Jesus Cristo, e teremos vida próspera nessa terra, felicidade, e juntos vamos viver eternamente com Jesus Cristo lá no céu, e todos que acreditarem e todos que estiverem lá eternamente. Amém. Irmãos, vamos agora fazer oração. Esta oração que todas as palestras nós fazemos em língua. E você aí, você